claro para nós, pode botar o verso 15 aqui. No versículo 15 deixa claro para nós que, olha, não foi só aquela vez que os filisteus se levantaram. Pode botar o 15 aqui, quem está na técnica. Obrigado. Aqui diz: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. É mais uma peleja contra Israel, de várias outras pelejas que Davi teve de enfrentar para se manter no trono e até para chegar no trono. Se o nosso lema desse saco é Adonai avança, então nós precisamos nos preparar para mais uma peleja. São 6 anos, precisamos nos preparar para mais uma peleja. Engana-se quem pensa que subir de degrau é não enfrentar mais batalhas. Muda o nível, muda também as batalhas. Amém? Então é isso que eu quero falar aqui. Novos desafios e o mesmo Deus. Esse é o tema da minha mensagem. Novos desafios e o mesmo Deus. Amado, Davi é conhecido nas Sagradas Escrituras como homem segundo o coração de Deus. Davi é conhecido nas Sagradas Escrituras como assassino de gigantes. Davi ficou conhecido nacionalmente depois de ter derrubado o gigante Golias. 20 anos depois, Davi se acha diante de uma outra peleja. Davi, ele teve de enfrentar na sua juventude e adolescência o gigante Golias, mas 20 anos mais tarde, Davi está numa guerra, e a Bíblia diz que essa guerra foi tão ferrenha e tão pesada, que Davi, ele se cansa no meio da batalha. Davi, ele se cansa no meio da peleja, como diz o versículo de número 15. E Davi se cansou. Quando eu li esse texto, eu comecei a tentar entender o que leva um guerreiro como Davi se cansar. Será que Davi pecou porque se cansou? Amado, estar cansado não é pecado. A Bíblia diz que Davi se cansou, não fracassou, não estava fraco, ele só estava cansado. Ele continuava guerreiro, mas estava cansado, porque ele talvez naquele dia passou o dia na peleja e a lutar. E o incrível que parece é que o inimigo preparou uma arma mortífera para naquela guerra matar Davi, que é o gigante Isbi-Benob. Repita comigo: Isbi-Benob. E esse gigante se levanta e vai lutando com Davi até chegar um momento que ele encurrala Davi. E Davi lutou tanto que ele não suportava a grandeza de Isbi-Benob, que quase faleceu. E a Bíblia diz que no versículo de número 16, a Bíblia vai dizer para nós: e Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e cingia uma espada nova, e tentou ferir a Davi. É interessante que Davi agora está a enfrentar uma nova luta. No passado ele lutou com Golias, levou pedras. Agora ele está enfrentando com um novo inimigo, e esse novo inimigo, ele trouxe uma espada nova. Então, se nós vamos para um outro nível, algumas armas do passado já não funcionam mais. Davi matou Golias com pedra, mas agora ele está num outro nível, já não está lutando mais com pedra, também tem espada. Se o inimigo tem espada nova, Davi precisa também ter espada nova. Alguém está comigo? Diz amém. Então a Bíblia diz que ele se levantou e pelejou contra Davi, quase matou Davi, porque Davi estava cansado. Olha para o irmão que está ao seu lado, fala: se você está cansado, cuidado no campo de batalha. Preste atenção no campo de batalha, porque, amado, Davi, meu mestre, ele lutou o dia todo, e Isbi não apareceu. Mas no culminar da guerra, preste a guerra a terminar, quando Davi já não podia mais lutar, a arma mortífera aparece e encurrala Davi para matá-lo. Agora nós vemos o Davi que matou Golias, ele está cansado. Eu sei que o mestre Jorge hoje não é o mesmo mestre Jorge que começou essa igreja há 6 anos. E se fosse o mesmo, nós devíamos nos preocupar, porque a tendência é melhorar, é avançar. E o tempo muitas vezes nos cansa. Davi estava cansado. Quando de repente ele presta a morrer, Deus providenciou alguém. O rei
cansado, Deus trouxe alguém. No momento que ele se cansou, no momento que ele pensava em desistir, quando o inimigo aparece, quando o inimigo o pressiona para o matar, Deus envia alguém. Então, nesses 6 anos, Deus, nessa semana, está enviando mais pastores para ajudarem o mestre Jorge nessa batalha. Por isso, quando o mestre se cansar, os outros pastores vão se levantar, os evangelistas vão se levantar, mas a igreja não pode parar, porque Adonai tem que avançar. Alguém está comigo, diz amém? Diga comigo, Adonai tem que avançar. Ainda que o mestre se cansar, nós vamos levantar novos homens para continuar essa peleja, porque essa obra é de Deus e ela não pode parar. Aleluia! Amado, vencedores de gigante também se cansam. Aqueles que estão a matar muitos gigantes também se cansam. Tem aquele dia que ele está cansado. Fala para o irmão cansado. O irmão está do seu lado. Estou cansada, mas não estou fraca. Se engana os teus inimigos que te viram cansados e acham que você está fraco. Eu só preciso descansar, porque eu estou cansado. Mas se eu descansar, eu me levanto fortalecido, capacitado, com autoridade. Se alguém está aqui, amado, pode abrir a boca e dar glória a Deus, porque quem está cansado não peca. Amém? E é incrível que os inimigos sempre vão nos atacar no momento de fraqueza, amado. É o mesmo demônio com estratégias diferentes. Esse diabo que queria matar Davi é o mesmo diabo que tentou Jesus quando ele estava cansado do jejum. 40 dias depois de jejum, Satanás apareceu. Por que não apareceu no primeiro dia? Por que não apareceu no segundo dia? Davi ainda estava forte. Mas no último dia do jejum, o diabo apareceu e começa a tentá-lo. Davi cansou-se. E amado, não tema, quando o cansaço vier, Deus já providenciou alguém. Oh meu Deus, não vai parar. A tua família não vai parar. A obra de Deus não vai parar, porque quando uns se cansam, alguns estão renovados. Quando uns pensam em parar, outros se levantam e dizem: você não vai parar, os teus gigantes também não vão parar, em nome de Jesus Cristo. Significa presente do Pai. Abissai quer dizer presente do Pai. No momento que Davi está prestes a morrer, o pai dos céus decide lhe dar um presente, Abissai. No momento que ele estava prestes a ser assassinado, o pai dos céus lhe dá um presente. E olha o que ele vai fazer. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás a peleja. O texto que nós lemos começa: mais uma vez os filisteus se levantaram contra Israel. E aqui a história vai terminar dizendo: nunca mais sairás a peleja. É nesse dia que se levantam os abissais de Davi e dizem assim: ó rei, nunca mais sairás a peleja. E aqui nós entendemos, aqui como é o tema da nossa mensagem, novos níveis e o mesmo Deus. O problema de algumas pessoas, quando sobem de nível, mudam de Deus. Os nossos irmãos aqui que consagraram as patentes, você está no novo nível, mas vão para o novo nível com o mesmo
Deus. O mesmo Deus que estava com Davi quando lutou com Golias é o mesmo Deus que estava com Davi quando enfrentou o Isbi-Benob. Por isso livrou. Alguns pastores começam com um Deus, quando sobe no outro nível, ele muda de Deus. Por isso nós vemos o que temos visto aí, os macumbeiros nos púlpitos. Eles começaram com Deus, mas porque foram no outro nível, eles agora estão a mudar de Deus. Porque eles querem alguma coisa a mais, amado. Eu estou num nível diferente, mas o Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão, o Deus que me livrou de Golias, é o mesmo Deus que está comigo para enfrentar esse Isbi-Benob. Eu mudei de vida, mas não mudei de Deus. Eu mudei de casa, mas não mudei de Deus. As patentes mudaram, mas o meu Deus é o mesmo. Olha uma filha, povo, e chamava canto, remanada. Amado, é o mesmo Deus em um nível diferente. Davi está a lutar com os mesmos demônios. Quem são os mesmos demônios, pastor Isaac? Filisteus. São os mesmos demônios, em uma época diferente. O primeiro demônio que ele venceu chamava Golias. Agora é o mesmo demônio, a Bíblia diz que era da família dos gigantes. Da família de Golias apareceu para lutar com Davi. E esse gigante, quando aparece, sabe o que acontece? A Bíblia fala que ele quer matar Davi. Ou seja, você no passado matou o nosso pai, mas não ficou assim. Por isso, amado crente, não relaxa. Se você vencer um gigante da família, você vai encontrar outros com nome diferente, com aparência diferente, mas é o mesmo demônio que venceu o teu pai lá, e você lhe venceu, só mudou o nome para te assustar. Porque o Satanás é bom na performance, sabe? Ele se transfigura, ele muda o rosto. É o mesmo problema com cara diferente. Por isso, diante dos problemas, não se desespera. Primeiro põe uma coisa na tua cabeça: esse é um problema, tem nome novo, mas eu sei que o que está por trás é o mesmo diabo. E eu também até hoje estou com o mesmo. Amém? Amados, às vezes nós vamos ter que enfrentar as mesmas situações, olhar para trás, as mesmas coisas que aconteceram com o nosso pai, com a nossa mãe, vamos ter que enfrentar. Mas eu quero te dizer, não se assuste sobre circunstância alguma. Às vezes é o mesmo problema com roupagem diferente, é a mesma doença com diagnóstico diferente. É o mesmo problema da família, só que na tua vida ele vem com uma outra cara, uma outra capa. Por isso, nós não precisamos nos desesperar. Alguém está comigo? Diz amém. E é interessante, Davi ficou conhecido nacionalmente porque matou quem? Golias. E ele quase morreu quando estava a lutar também com um gigante. Ou seja, meus tesouros, as mesmas coisas que coroaram Davi é quase a mesma coisa que o matou. As coisas que muitas vezes nos levam no topo, se nós não tiver cuidado, se nos subir na cabeça, também vai nos matar. Alguém entende isso? O Davi virou famoso porque matou Golias. Agora ele quase morre porque queria matar outros gigantes. Aquilo que coroou Davi quase o matou. Amado, o ministério pastoral, os pastores que vão ser consagrados, é uma espada de dois gumes. Ou você serve a Deus, ou aquilo te mata. Você pensa que você é dono da igreja, dono das almas, dono do dinheiro, dono de tudo, e começa a virar bicho na igreja, dorme com essa, dorme com aquela, brinca com aquela e brinca com essa. E depois você vê, aquilo que nos elevou é aquilo que nos abate. Davi quase morre. Davi quase desaparece. Amado,
necessário para que a Adonai avança? Se você gosta de escrever, escreve aí então. Amado, para que essa igreja avança, para que nós avancemos em todos os níveis da nossa vida, nós precisamos entender, para um novo tempo vamos precisar de novas armas. Para um novo tempo vamos precisar de novas armas. Eu repito o que eu falei no começo. Davi lutou com Golias com pedra, mas com Isbe ele já não estava com pedra mais. Então tem coisas na tua vida que funcionaram no passado, mas hoje já não funciona mais. Pedro era pescador. Jesus disse: eu vou te fazer pescador, mas de um outro tipo. Você pescava peixe, usava rede. Agora, para o ministério que eu te chamo, você não vai usar rede, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Então nós vamos para um novo nível. Precisamos atualizar as nossas armas, não a Bíblia, as nossas armas, porque tem coisa que funcionou lá atrás, não vai funcionar aqui. Você que está no segundo casamento, não adianta guiar esse casamento com base no anterior. Você que está no novo nível, não adianta guiar a tua vida com base no comportamento que você tinha no passado. Outra coisa para que essa igreja avance, precisamos atualizar o nosso modo de lidar com novos desafios. Temos que rever como é que nós reagimos quando os novos desafios chegam. É o pai que quer tratar o filho jovem como adolescente, o filho adolescente como criança. Você tem que se atualizar. Você casou, está se comportar como solteiro, tem que se atualizar. Você tem mulher mesmo, sai de manhã com os amigos, não tem hora para voltar, tem que saber, agora casaste, hora do almoço estão à tua espera, hora do jantar estão à tua espera. Então, você tem que atualizar, precisamos nos atualizar para lidar com os novos desafios. Grande comandante, como você reagia no passado com aquela outra patente, não pode ser mais agora com essa, é outro nível. Do jeito que eu reagia como pastor auxiliar, não é como eu reajo hoje como pastor provincial. Tem que mudar. Amém? Eu reagia como filho quando estava perto da minha mãe, mas quando estou perto dos meus filhos eu reajo como pai. É um novo nível. Fala para o irmão que está do seu lado, nós estamos aí para um novo nível. Por isso se atualize. Atualiza a tua maneira de pensar, a tua maneira de vestir. Não, tem que se atualizar. Não, agita aí algumas pessoas e fala, você tem que atualizar essa tua maneira de vestir. No nível que você está, essa roupa não dá mais. Alguém está comigo nisso, amém? Se atualiza. Podemos ser tipo Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, tem que se atualizar. Aqui ninguém nasceu assim, vai morrer assim, não. Nós precisamos nos atualizar para um novo nível. E eu quero aqui, com a permissão do mestre Jorge Batista, se você quer permanecer nessa igreja, se atualize. Uma igreja dessa você ainda não se atualizou? Ainda está com aquelas manias antigas, aqueles miminhos antigos. Ei, vamos crescer, porque está na hora de quê? De se atualizar. Escuta, senta um pouco, porque esse é o nosso principal problema. Agora muitos de vocês vivem no Quilamba, né? Querem continuar a se comportar tipo vivem no bairro, não dá. Não é? Muitos de vocês estão lá no Quilamba, mas o comportamento do bairro também não se atualizaram ainda. Se atualiza em nome de Jesus. É um novo nível, mestre Josi. 6 anos, novo nível.
Porque essa Adonai não pode ser a mesma de 6 anos atrás. É um novo nível. Cada ano que alguém vem aqui tem que dizer, está diferente. E, amado, você tem que acompanhar a evolução da igreja. Não fica atrás para não ficar invejoso. Porque depois começa a invejar o outro, quer aparecer. Não, se atualiza, se atualiza. Anota aí, anota aí. Isso, anota aí, vamos aprender. Outra coisa aqui para a igreja avançar. Precisamos nos submeter ao novo modo de provisão de Deus. Porque Deus não provê sempre da mesma maneira. Davi, na primeira luta, a única provisão que ele teve de Deus, Deus usou a pedra que ele usou. E ele já tinha outras 4 pedras. E eu, quando li esse livro aqui, terminei de ler a história aqui. Se vocês lerem até o verso 21, as 4 pedras se manifestaram como pessoas aqui. As 4 pedras que Davi usou, mestre Jorge, e a melhor que ele não usou, é que começaram a ser usadas aqui. Veja, no versículo de número 17, qual é a primeira pedra? Se chama, porém, Abissai. No versículo de número 18. Olha a segunda pedra. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então, quem é outra pedra? Sibecai. Porque esse Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era um do quem? Dos filhos, ou seja, o gigante que Davi não matou com aquela pedra. Agora Deus proveu de outra maneira. Davi, não vais usar pedra, mas eu vou usar pessoas. E essas pessoas têm nome. Essa é a segunda pedra. A terceira pedra está no versículo de número 19. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elá, filho de como é? Em Gobe. E Elá, El-Aná, é assim que se lê. E El-Aná, essa é a terceira pedra que se levantou para proteger quem? Davi. Então, amado, ainda tem mais, tem aqui a outra. No versículo de número 20, houve ainda também outra peleja em Gat, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6 dedos, e 24 ao todo, e também este nascera de quem? De quem? E não é Davi que matou esse, o último, 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. É arma, imagina um homem com 6 dedos em cada mão, em cada pé. Então temos que se atualizar. Porque eu penso às vezes na vida cristã, tipo videogame. Cada estágio que você sobe, só acelera mais, fica mais difícil. Ele começa com Golias, no final da vida dele tem um gigante com 24 dedos. Então os mimosos não vão aguentar quando o Adonai avançar. Se houver mimoso nessa guerra, quando esses gigantes se levantarem, vão pensar em desistir. Então precisamos nos submeter ao novo modo de provisão de Deus. Davi poderia esperar um anjo para lhe libertar, mas naquele dia não veio nenhum anjo, veio um Abissai. Porque se Abissai não se levanta, Davi morre. Se Abissai não vem, a lâmpada de Israel se apaga. Se Abissai não se levanta, o líder para. Então eu gostaria que nessa manhã você entendesse que você talvez é o Abissai que Deus enviou para essa igreja. Não para atrapalhar os líderes que te lideram, mas para ajudar. Não para competir com os teus líderes, mas você vai dizer, eu vim aqui para ajudar. Alguém está comigo, diz amém. Então, amado, Deus não vai mandar anjos para proteger a igreja, para livrar os pastores, mas Deus já mandou você para trabalhar nesse lugar. Amém? A outra coisa que nós precisamos aprender para avançar como igreja Adonai, precisamos afastar os inimigos e aproximar os amigos. Davi quase morreu, minha pastora, porque
o inimigo estava perto demais. Pode vir aqui 2 obreiros, por favor, com todo respeito? 2 obreiros aqui em frente. Por favor. Não está muito bonito, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Vamos pensar, você comeu mais alto, é o gigante. Fica no meio. Ele é o Abissai. E Davi está na peleja com o gigante. E a luta é tão ferrenha aqui, que esse quase me mata. Por que quase que Davi morre? Porque Abissai está distante. Então vamos, com todo respeito, vamos afastar os gigantes e vamos aproximar os abissais. Porque o problema de muitas pessoas estão a perder, porque o inimigo está mais perto do que o amigo, o protetor. Então Davi está perto do gigante, e o gigante, imagina que eu sou Davi, me encurrala aqui, meu irmão. Pode virar para mim mesmo para a luta. Me encurrala aqui. E o meu Abissai está longe. Quando na verdade o que nos protege é que devia estar mais perto. Então, para nós avançar, as pessoas que nos guardam têm que estar mais perto. As pessoas que falam bem de nós têm que estar mais perto. As pessoas que intercedem por nós têm que estar mais perto. As pessoas que estão interessadas com a nossa vida, o nosso ministério tem que estar mais perto. Essa igreja não pode dar voz para o inimigo, porque o inimigo mata, destrói, cansa o pastor. Por isso é tempo dos abissais se levantarem e olhar para o mestre José e a pastora e dizer: estamos contigo, nós estamos perto. Nenhum isme vai chegar perto do nosso pastor sem antes passar por nós. É o que o Abissai faz. Davi está na peleja, ele entra no meio e diz: opa! Ninguém vai matar o nosso líder. Ninguém vai tocar na lâmpada de Israel. E ele pega a espada e começa a defender Davi até matar os gigantes. E ele olha para Davi e diz: Senhor, você nunca pode ir para a guerra mais, porque o que vimos hoje, quase te perdemos. Você fica em casa e nós vamos lutar com os teus gigantes. Obrigado, meu irmão. Deixa eu dar um conselho para as mulheres. Você está muito longe e as inimigas estão muito perto do teu marido. Você está muito longe. Ouviu? Tem que estar perto, porque tem muitas gigantes aí vão te levar o marido. Elas estão muito perto. Por isso, quando você sentir que elas estão a chegar perto demais, você também se aproxima e diz assim: eu peço, antes de tocar nele tem que passar. Ninguém vê a ele se não passar. Alguém está comigo, diz amém. Aleluia! Adonai avança. Adonai progride, porque Deus é convosco. Amém? Amém? Amado, precisamos de uma graça para enfrentar os velhos desafios que surgem na nossa vida com aparências novas. É graça. É a mesma coisa que já lutaram com ele há 6 anos atrás. Só que nesses 6 anos, assim como vocês melhoraram, o inimigo também melhorou. Engana-se quem pensa que o diabo é estático. Ele sabe inovar. Jesus diz: quando um demônio sai de um corpo, ele vai para os áridos. Não encontrando pouso, ele liga para outros 7 demônios e dizem: ué, sozinho não aguentei. Há 6 anos atrás não consegui sozinho. Se vocês me ajudarem, vamos destruir. E eles vêm 7, com mais ele 8 demônios. Então, ou seja, o nível da guerra só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando. Por que que alguns irmãos depois perdem? Porque eles começam com jejuns e oração, e as coisas que eles conseguiram na oração, depois eles pararam de orar para manter aquilo. Aquilo que Deus te deu através da oração vai se manter através de oração. Se essa igreja é fruto de oração, ela vai se manter através da oração. É fruto da palavra essa igreja, então ela vai se manter através da... Se inventarem só outra coisa, vai ver, estraga tudo. Estraga tudo. Porque, amado, se o que sempre manteve essa igreja é a palavra e a oração, o dia que mudar, estraga tudo. Por isso Pedro disse assim: olha, e nós nos ocuparemos na doutrina e na oração.
Porque o nosso mestre nos ensinou doutrina e oração. Jesus não inventava movimentos. Então Pedro disse, olha, por enquanto os diáconos uns servem à mesa, Pedro está dizendo, olha, nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar no ensino da palavra. Quem está comigo diz amém. Amado, pelo menos tem 3 características aqui do Abissai. Primeira característica do Abissai é aqueles que protegem Davi. Número 1, são aqueles que buscam o seu Davi. Me dói que até hoje, 6 anos depois, tem irmãos aqui, estão no corpo de obreiro, mas não conseguem se identificar com a visão do mestre Batista. Talvez não seja o caso aqui, mas eu já fui à igreja e fiquei assim, você é obreiro dele ou é cobra dele? Eu só vim aqui pregar, você está me falando mal do teu pastor? Você não acha que Abissai sabia de todas as bandeiras que Davi cometeu no passado? Os adultérios, sabia não? Mas ele disse, esse aqui é o meu líder. Ele se identificou com Davi. Então todo Abissai, ele olha para o líder e diz assim, eu daria a minha vida por ele. Eu daria a minha vida pela causa dele. Outra característica do Abissai, sensibilidade à situação de Davi. Davi não chamou por ele. Ele percebeu que Davi estava encurralado. Quantos irmãos o pastor luta, tipo, não estão a ver? E ainda falam assim, pastor, Deus te ajude. Por isso tem pastores a morrer. Pastores encurralados na parede a lutar contra finanças, a lutar com problema. Ele pode fazê-lo, mas não faz. E os crentes com aquela hipocrisia, Deus te abençoe 1000 vezes, achando que Deus vai mandar anjo, quando na verdade Deus mandou você. Amado, um verdadeiro Abissai percebe, é sensível. Ele conhece o pastor dele quando está bem e quando está mal. Ele percebe. Ele não ignora, porque ele se... Amado, você vai ver aqui o rapaz, ele estava na luta, talvez a enfrentar a luta dele. Porque aquele gigante não era a luta dele, era a luta de Davi. Mas ele para a luta dele para ir acudir à luta de quem? Você é capaz de parar as tuas lutas para acudir à luta de alguém? Você é um Abissai. Parar as tuas agendas para atender a agenda de alguém? Você é um Abissai. Você pode contar comigo, porque a maioria das pessoas só quer ser Davi, nunca quer ser Abissai. A maioria das pessoas querem receber, mas não querem se levantar para socorrer alguém que está prestes a morrer. Sensibilidade. Outra marca do Abissai, protege o seu Davi. Tomar as lutas do Davi como se fossem tuas. Eu estou indo para encerrar minha mensagem. E a questão que fica é quando surgem os Abissais. O Abissai tem que aparecer no momento certo, porque tem uns Abissai quando vem no momento errado atrapalham. O Abissai tem que ser tão sensível, porque às vezes até a intenção dele, mestre Jorge, não é te atrapalhar. Mas como ele não tem sensibilidade e discernimento, na hora que o mestre tem força, ele parece que está a competir. E nós às vezes sentimos, mas parece que está a competir comigo. Quando é que o Abissai aparece? Primeiro, quando o líder se cansa. Se o líder está com força ainda, deixa lutar. Vai chegar já uma hora que ele vai se cansar. Não vamos deixar ele morrer, vamos deixar ele só se cansar, porque é trabalho dele. Fala para o irmão que está ao seu lado, deixa ele se cansar ainda, não atrapalha. Sabe o que faz as pessoas às vezes? Para quem entende de natação sabe disso. Uma vez eu vi um rapaz quase se afogar na praia, e os nadadores estavam calmos, e eu estava agitado. Falei, meu Deus, vai morrer, entra lá. Ele tão calmo, está pegando aquela prancheta dele, está amarrando não sei o que. Eu falei, meu Deus, morreu. Olha só o nosso país como está, o que vai salvar está nas calmas. Afinal ele estava à espera que aquele rapaz se cansasse, para não atrapalhar o salvamento. Agora entendeste por que às vezes você liga, a pastora não te atende, o pastor não te atende?
Fala, ainda está falando muito, ainda tem força ali, deixa ainda lutar sozinho. Quando você se cansar, o pastor Jorge aparece, filha, vamos orar. Mas agora, pastor, eu esperei esse momento, porque você ainda estava com muita razão, com muita força. Tem crente assim na igreja, ele não precisa da ajuda de Deus, ele tem dinheiro, resolve. Ele vai na frente, Deus está olhando para você. Eu vou esperar ele se cansar para mandar provisão. Então os abissais aparecem quando você não tem mais condições, quando você não tem mais dinheiro, quando você está cansado, quando você pensa em parar. Aí Deus providencia alguém que te livra da morte e continua o combate. Quando é que os abissais aparecem, pastor? Quando o líder está prestes a morrer. Eles não deixam o líder morrer. Quando é que o abissai aparece, pastor? Quando as batalhas se viram contra nós. Porque tem aquele dia que o líder está vencendo, mas chega um determinado momento, parece que o líder já não tem mais capacidade de resolver aquilo. E é nós os crentes que somos espirituais, que não temos discernimento, e em vez de orar, se colocar no meio da batalha, começamos, pastor Isaac agora está frio, está fraco. Viram como pregou naquele dia no Adonai? Não é a mesma coisa que anda uma vez no Facebook, está fraco, já não aguenta mais. E alguém, o mais espiritual, vai dizer, eu estive orando nessa noite e Deus me mostrou que ele parece estar em pecado. Aqui ninguém é assim. Graças a Deus que nessa igreja todo mundo é bênção. Nessa igreja ninguém é assim. Isso é só lá em Benguela, no Lubango, onde eu estava aí no Namíbia. Aqui todo mundo, quando o pastor não foi naquele, porque tem crente assim, todos os dias tem que ser o dia de fogo. Naquele dia hoje só foi ensino, ninguém caiu, ninguém gritou. Virou hoje o culto, a atmosfera abaixou muito. E o pastor deve estar em pecado. Os abissais, eles surgem para socorrer e não para competir. Vou repetir essa palavra. Os abissais, eles surgem para socorrer e não para competir. Eu sei de alguns ministérios aí que a competição é muito grande. E hoje os profetas nas redes sociais se auto-intitulam o homem autorizado por Deus em Angola, o único profeta de Deus. Eu fico assim, meu Deus, este homem em que reino? Tem o número 1, daqui a pouco vai aparecer o 0, e daqui a pouco vai aparecer o vice-deus, e aí vai. Amado, os abissais não surgem para competir. Só que tem uma coisa aqui, uau, deixa eu falar isso aqui para você. Qual é o erro de alguns abissais hoje? Quando eles veem Davi cansado, e eles matam o gigante que quase matou Davi, eles começam a querer se sentir pai na fé de Davi. Só que eles não sabem que Davi, antes de lutar com Isbe, matou leão, matou urso e matou Golias. Posso descer, mestre Jorge? Deixa eu tentar explicar aqui esse negócio aqui. Deixa eu tentar explicar aqui. Sabe o que acontece, queridos? Amado, a nossa luta começou agora, mestre Jorge. Quando o mestre já estava a lutar, eu ainda sonhava um dia entrar na luta. Hoje, porque o meu vídeo já tem 1000 visualizações, do mestre tem 500, eu já falo... Isaac no Fungula, porque a minha geração de abissais está a avaliar o seu ministério com base no número de seguidores. Isso não é nada. Ministério não tem nada a ver com links e visualizações. É resistência. Então Abissai não pode pensar que ele é superior a Davi. Por que Davi cansou-se? Porque ele começou a lutar muito mais tempo do que o Abissai. Lá atrás já matou urso, lá atrás já matou leão,
Lá atrás já correu com os filisteus. Lá atrás já matou Golias. Agora ele está numa outra vez. Essa aqui, o texto diz, e houve mais ainda outra batalha contra Israel. Para Abissai aquela era a primeira, mas para Davi era mais uma batalha. Meu irmão, você pode pregar e cair fogo do céu. Você pode pregar curar sida. Você pode pregar e ressuscitar morto. Mas entenda que existem alguns que já começaram a lutar antes de você começar a lutar. E eu fico assim, esses caras que aparecem aí, eu sou o primeiro, o único homem autorizado por Deus. Quando os mestres estavam a lutar, eles estavam aonde? É o meu filho querer competir comigo, eu falar, filho, quando você ainda não era filho, eu já era filho. Essa geração, porque recebeu uma revelação de Deus, competição. Os apontadores dos erros. Mestre Jorge também aqui não fez uma boa exegese do texto. Meu irmão, você está cheio de teologia, meu irmão. No campo é outra coisa. E eu falo isso porque eu também sou formado em teologia. Nem estou a desmerecer, sou formado. Tem lá um diploma na minha parede. Ele serve bem na parede. Mas eu estou a ver coisas em Benguela que eu olho para aquele meu diploma de mestrado, de bacharelato, não me ajuda. Aí eu tenho que correr na oração e buscar as armas antigas e clamar ao mesmo Deus. Aleluia! Ei, meu irmão, você começou a lutar agora. Não adianta pensar que você é mais do que Davi. Para Davi essa era mais uma luta. Para Abissai, aquela é a primeira luta. Adonai tem 6 anos. É Adonai, não confunde. Adonai tem 6 anos. Pastor Jorge não tem 6 anos. O tempo acabou? O tempo acabou, mesmo? Estou a terminar já. Porque o nosso maior problema é querer avaliar os anos que a igreja tem. É assim, não, pastor Jorge está com 6 anos de ministério. Ô irmão, vamos lhe dar o microfone para ele contar a história do passado. Lutei com um urso sem espada. Lutei com um leão sem espada. Aos meus 17 anos, já matei Golias. Então Abissai, fala para o irmão que está ao seu lado, Abissai, fica calmo. Você não veio competir, você veio proteger. Você não veio competir, você veio socorrer. Ei, mestre José, nós viemos socorrer. Nós que estamos a chegar agora, viemos socorrer. Os meus amigos que estão a ver aí das redes sociais, oi, você não veio competir, você veio socorrer, você veio ajudar. Por isso você não é o único autorizado, não é. Você não é o único profeta, não é. Ainda tem 7.000 homens que Deus tem levantado nessa nação, que não se dobraram e não beijaram Baal, nem comeram na mesa de Jezabel, porque Deus tem uma geração para ele. Amém? Então nós vamos encerrar o nosso culto aqui. Os abissais surgem para proteger o rei e o reino. Fala para o irmão que está do seu lado. Os abissais surgem para proteger o rei e o reino. Quem protege a liderança, protege a igreja. Quem protege a liderança, protege a igreja. Quem protege um líder, protege a instituição. É isso que nós precisamos entender. Se você é contra o líder, você é contra a instituição. E que esses pastores que forem levantados sejam verdadeiros homens que vão ajudar e não competir. Alguém está comigo? Diz amém. Os abissais surgem finalmente para manter a luz de Israel acesa. Mestre